Chefes que muitas vezes parecem impossíveis, baús que te devoram e portas secretas. Esses são geralmente os elementos de jogos Souls-like. Porém, tem outro ponto que pra mim é muito importante, é a história. Um mundo que em algum momento foi vibrante, colorido, próspero e feliz. Então passa a ser um mundo sem cor, sem esperança, um mundo onde as pessoas vagam em ciclos intermináveis e sempre buscam o mesmo, que é o fim. Ele basicamente nunca chega. Mas o principal é que esse mundo não tem um herói salvador, ele tem você, que geralmente precisa escolher de qual forma adiar o inevitável. Você é apenas uma peça na mão do destino, que te força a duas escolhas. Mas em Dark Souls 2 isso parece ser um pouco diferente. A história presente nele começa bem antes do reino de Drunlake ser construído. Há milênios, Gwyn cometeu aquele pecado resultando em muito caos e problema. Com a Era da Luz sendo prolongada por mais algum breve tempinho assim, surgiram alguns personagens extremamente importantes, Vendrick e Aldia. E também a Nashandra, que é uma das fagulhas para a queda do reino de Drunlake. Ela foi a responsável por fazer Vendrick construir o reino. Ela basicamente conquista o carismático e poderoso rei e acaba convencendo ele de que os gigantes têm algo de que o Vendrick precisa. Perdidamente apaixonado, ele não consegue ver o que ela tramava, que no caso, ela é uma coisa bem ruim, ela não é nenhuma pessoa, ela é literalmente uma entidade. Então, Vendrick e o irmão dele, Aldia, acabam tirando assim dos gigantes o poder para criar os golems movidos à alma. Com essas criaturas, o reino de Drunlake prospera e cresce bastante, mas a paz não é algo que usurpadores e manipuladores possam manter por muito tempo. Com raiva, os gigantes invadem Drunlake e assim começa uma guerra. Para juntar esses problemas com a fraqueza da primeira chama, vem então também a maldição. No desespero e no medo, Aldia e Vendrick fazem monstruosidades para tentar conter essa maldição. A gente vê isso, criaturas presas em gaiolas, criaturas criadas artificialmente e por aí vai, tudo isso na masmorra de Aldia. Vendrick então percebe que tudo isso foi arquitetado pela sua querida consorte. Desde o começo, o que ela queria era o caminho para a primeira chama, e para que o caminho até lá fosse revelado, Drunlake precisava ser construída. Mesmo com sua percepção sobre tudo isso, Vendrick sentia por Nashandra uma paixão tão avassaladora e doentia que ele não conseguia eliminar ela. Mas ele também não queria entregar o reino à escuridão completa. E sendo um rei, então, ele toma decisões difíceis. A primeira, ele cria o Anel do Rei e a porta que só pode ser aberta com o anel. Depois, ele arranca sua alma e esconde ela. E por fim, ele resolve se isolar na cripta dos mortos-vivos. Assim, Nashandra não poderia usar ele para abrir a Sala do Trono. Esse era o fardo do rei Vendrick, não conseguia impedir a maldição, e agora vagava em círculos até que alguém o liberasse desse ciclo. Então, o Aldia, resolvendo não tomar as mesmas decisões de Vendrick, ele não fugiu, sabe? Ele buscou a verdade. Como impedir a maldição? Acender ou não acender a chama? Essas eram as perguntas que Aldia se fazia o tempo todo. Então ele chega a uma conclusão: nada disso faz a mínima diferença. No final, essas escolhas são duas faces diferentes da mesma moeda. Um ciclo que iria acabar se repetindo, independente se a chama fosse acesa ou não. Agora, Aldia passa a buscar então um jeito de escapar desse destino. Para isso, ele estuda os dragões, criaturas que estão fora desse ciclo, o que faz ele fazer alguns experimentos que resultam no dragão ancião, que você vai conhecer muito mais pra frente. E se você quiser a alma de gigante para facilitar a hora de derrotar o Vendrick, você vai ter que lutar contra esse dragão. E a Shanalotte, que deveria ali manipular o fogo, mas como ela mesmo diz, ela falhou basicamente. Nada disso que o Aldia fez foi o suficiente. Todos os experimentos dele foram falhos. E ele acaba se tornando uma criatura distorcida que vive nas sombras e testa os portadores das maldições. Entramos então em você, aquele que é manipulado a buscar almas maiores e mais poderosas. Desde o começo, Nashandra moveu ali as peças do tabuleiro para que qualquer um chegasse a Drunlake e conseguisse abrir o caminho para a primeira chama, no final te obrigando a escolher entre duas opções. No entanto, com a jornada do portador seguindo em frente e tendo um grande potencial, Aldia surge te questionando se você está indo em busca da verdade dolorosa ou da meia-verdade que apenas te conforta. E assim a sua jornada pela verdade acaba começando de certa forma, indo a outros reinos que também foram afundados pelos seus monarcas e suas consortes. Todas essas consortes são irmãs de Nashandra e também filha de Manos, o abismo lá do primeiro Dark Souls. O primeiro rei é o afundado cuja consorte era Elana, representação do desespero. Os dois meio que tentaram manipular ali forças antigas e acabaram usando o poder do dragão sim, o que não resultou muito bem, tanto que você acaba enfrentando a Elana e o dragão.
O antigo Rei de Ferro, com a consorte Nadália, representação da obsessão e possessividade. Obcecado com o poder, o Rei de Ferro acabou construindo um reino com máquinas, lava e ferro. Tudo isso levou meio que à ruína dele. Louco por poder, o colega caiu no magma. A gente enfrenta ele no jogo base mesmo. Mas a coroa dele você só consegue indo até o outro reino. Por fim, o mais honrado, o Rei de Marfim, com a consorte Alçana, a representação do medo, mas também da compaixão. Diferente dos outros, o reino do Rei de Marfim não caiu por obsessão a alguma coisa. O desejo, ganância ou arrogância não foram o que fizeram o reino dele ser afundado, basicamente. Mas caiu porque ele se sacrificou para conter o caos. Alçana acabou se apaixonando de verdade pelo Rei de Marfim, tanto que nem no final ela saiu do lado dele. Ela guardou o lugar até chegar alguém que pudesse conter esse caos e liberar o monarca dela de todo esse sofrimento. Vendrick percebeu então que seus esforços para derrotar os monarcas e obter as coroas era inútil. Uma vez associado ao abismo, seu destino estava selado. Nesse ponto é onde o jogador triunfa. Com toda a dificuldade possível, buscamos a verdade, enfrentamos os chefes mais difíceis e escolhemos prolongar o caminho para que pudéssemos ter essa terceira opção. Eu enxergo todo esse mundo de Dark Souls como se fosse o nosso, basicamente. Quanta animação, assim, para as festas de fim de ano vocês estão vendo agora? Quanta animação, no geral, vocês conseguiram ver ao longo dos anos? Quantas coisas, assim, teve que realmente fez a galera se animar, sabe? Parece que as coisas ficaram menos coloridas, menos brilhantes, um pouco mais cinza. Estamos caminhando aí para um minimalismo até. No geral, nossa realidade parece caminhar para algo assim. Zumbis que repetem ciclos, que não pensam e apenas se apegam a um passado distante. Nossa chama parece que está se apagando e tudo que a gente está fazendo é esperar alguém que possa acendê-la, ainda que por menos tempo. Seja uma festinha aqui que vai ter no ano que vem, seja alguma série nova que você quer muito assistir, tá fazendo um pequeno barulho, ou seja alguém que apareça e fale o que você quer ouvir. Mesmo que depois de um tempo essa pessoa simplesmente desapareça e ninguém mais lembre dela ou do que aconteceu. Levando em consideração que a sua vida é o seu jogo, o que você pretende fazer? Você vai acender essa chama, e ainda que ela dure muito pouco, ou você vai deixar a escuridão ter o seu momento? Ou então você vai buscar uma terceira opção, ir atrás da verdade, ainda que muito dolorosa, e tentar talvez escapar desse ciclo.